tema do cálculo 3 não é isso daí, não é equações ou derivadas parciais. Mas vamos precisar desse material, equação vetorial da reta. Então, é dado um ponto qualquer do espaço, um ponto da reta R, e um vetor que lhe é paralelo. Um ponto A é conhecido, um ponto qualquer da reta, de coordenadas x0, y0, z0, e V também um vetor conhecido, ABC, chamado de vetor diretor da reta R, não é um vetor que lhe é paralelo. Então, queremos achar a equação da reta que passa por esse ponto e é paralela a esse vetor. O problema, o ponto da reta é um vetor que é paralelo. Considere x um ponto qualquer da reta, então você tem o vetor AX, como o ponto A e o ponto X estão sobre a reta, então o vetor AX é um vetor paralelo ao vetor V, uma vez que a reta R e V são paralelos. Né? Então o vetor AX e o vetor V dados são paralelos. Se são paralelos, um é múltiplo do outro. Né? Vetores paralelos, um é o dobro do outro, é o triplo do outro, é menos 2 vezes do outro, é menos raiz de 2 vezes do outro, um é múltiplo do outro. Então, o vetor x é t vezes v. Escrevendo isso em termos das coordenadas, o vetor x é x menos a igual a tv. Então, aqui nós temos que x é a mais tv. Isso daqui é chamada a equação vetorial da reta. Onde nessa equação, né, aparece o ponto dado e o vetor v, e t é um parâmetro. O t é um real qualquer, né? Já que x é arbitrário, né? Esse t aqui é arbitrário. O valor dele depende do ponto que eu considerar. Né? Se eu pegar x igual a A, o t vai ser igual a zero e assim por diante. Né? Se você escreve o vetor x, ou o ponto x, o ponto A e o vetor v em termos das suas coordenadas, aí isso vai dar origem a uma outra equação chamada equações paramétricas da reta R. Vou escrever assim, ó, x, em termos das suas coordenadas, A foi dado, é o ponto x0, y0, z0, V também é dado, é o vetor coordenadas ABC. Então aqui nós temos o seguinte, né? X é xyz igual a que é x0, y0, z0, mais t vezes o vetor v, que é ABC. Então isso aqui vai ficar igual a x0 mais AT, y0 mais TB, e z0 mais t vezes c, né? Somando esses dois vetores. Então aqui nós temos as equações chamadas de equações paramétricas da reta R. Esse vetor é igual a esse, então a sua primeira componente x vai ser igual à primeira componente do vetor, x0 mais AT. Segunda componente é igual à segunda do vetor, que é igual TP, AT mais, vou colocar assim, T vezes A, T vezes T, e o Z igual a Z0 mais T vezes C. Então, essas aqui são chamadas as equações paramétricas da reta R, ó, que é chamado de parâmetro. Bom, isso foi o que nós vimos. Vamos fazer um exercício usando isso. Exemplo. Obter a equação vetorial e equações paramétricas da reta R
que passa pelos pontos. Esse está aí no texto que vocês receberam. Passa pelos pontos. A é o ponto 1, menos 2, menos 3. E B, 3, 1, menos 4. Veja que esse problema ele não está sendo colocado exatamente como foi colocado aqui, né? Aqui foi dado um ponto e o vetor. Ali foi dado mais de um ponto, mas não foi dado tal vetor. Né? Então, para escrevermos as equações que ele pede, precisamos de um vetor paralelo à reta. Apesar dele não ter dado explicitamente, mas é possível a gente obter esse tal vetor. Né? Então, nosso trabalho é esse. O ponto A, o ponto citado aqui nessa exposição, você pode escolher o ponto A ou o ponto B, ponto qualquer da reta. Agora precisamos de um vetor diretor da reta. Vetor diretor da reta R. Você tem dois pontos, vou fazer desenho dele. Ponto A, 1, menos 2, menos 3. E o ponto B, 3, 1, menos 4. Por aqui vai passar a reta R. Como é que eu vou, com esses dados, obter um vetor V que lhe é paralelo? Um vetor V, a partir dos dados do sistema, como obter esse vetor V paralelo à reta R? Considerar o vetor AB ou o vetor BA, tanto faz esse vetor daqui, ó. O vetor, considere V, sendo o vetor AB, quais são as suas coordenadas? B menos A. Ok? Sabe isso? Um vetor qualquer que seja paralelo à reta. Isso. Então, B, 3, 1 menos 4, ponto A, 1 menos 2, 2 menos 3, vamos ter o quê? 3 menos 1, 2, 1 mais 2 dá 3, e menos 4 mais 3 dá menos 1. Então, você pode eleger isso aqui como sendo o vetor V. Esse vetor V é um vetor qualquer. Ele ou então, digamos, um múltiplo dele, 2 vezes ele, menos 3 vezes ele, qualquer vetor paralelo à reta interessa. Esse aí é apenas um deles, é uma infinidade. Só pegar múltiplos desse vetor aí. Então, a equação vetorial de R vai ser quem? X igual a mais TV. X é um ponto qualquer da reta, né? Isso aqui é um ponto particular da reta. Você pode escolher esse, ou escolher esse, outro faz. Um ponto qualquer da reta. Então, você escolheu o ponto A, então A mais T vezes V, essa é a equação vetorial. Ou seja, A, 1 menos 2 menos 3, mais T vezes o vetor V, nós escolhemos esse daqui, 2, 3, menos 1. Pronto, então quando você escreve dessa forma, você batiza essa equação como a equação vetorial da reta R. Tá? Agora, se você quer as equações paramétricas, faz o que nós fizemos aqui, né? Escreve x, a e v em termos das coordenadas. Se a gente usasse b, iríamos obter outra equação vetorial. Né? Ficaria aqui b, 3, 1 menos 4 mais t vezes isso. É uma outra equação para representar a mesma reta. Como é que eu obtenho pontos a partir da equação da reta, equação vetorial? Como é que eu obtenho
pontos dela. É só atribuir a t valores quaisquer, números reais quaisquer. Se eu tomar t igual a zero, eu vou obter isso daqui, é um ponto da reta. Ó. 1 menos 2 menos 3. Se eu tomar t igual a 1, tem outro ponto. T igual a menos 500, outro ponto e assim por diante. Então, o modo de você obter pontos da reta, pontos particulares, é só atribuir a t valores particulares quaisquer. Tá? É claro que se a gente escolhesse o ponto B, nós teríamos x igual a b mais tv, ou seja, 3, 1 menos 4 mais t vezes b, 2, 3 menos 1. É uma outra equação para representar a mesma reta. Quando eu tomo t igual a zero, eu obtenho esse ponto da reta. Se eu usar essa equação, se eu tomar t igual a zero, obtenho um outro ponto da reta. Então, essas retas, se eu tomar um mesmo t aqui e aqui, eu obtenho um ponto diferente. Como é que eu obtenho, usando essa reta, obter esse ponto 1 menos 2, 3? Repetindo, se eu usar essa reta, é só tomar t igual a zero. Agora, eu quero obter esse mesmo ponto usando essa equação. Não precisa você estar adivinhando, né? Para qual valor de t igual a zero não vai servir, né? Se t for zero, vai dar isso aqui. Eu quero obter esse ponto a partir dessa equação. As duas representam a mesma reta. E podia ter uma infinidade, só pegar pontos particulares, né? Para qual valor de t eu vou obter 1 menos 2 menos 3? Não precisa você adivinhar, bom, será que é t menos 1? Será que t é igual a 2 terços? Não precisa fazer isso. Tem alguma ideia? Como obter? Para qual valor de t eu devo escolher para que essa soma forneça isso daqui? Eu quero o seguinte, ó, para qual t 3, 1 menos 4 mais t vezes 2, 3 menos 1 vai fornecer o ponto da reta 1, menos 2 e menos 3. Ó, resolve essa equaçãozinha, você tem o valor de t, não é? Daqui você tem, somando esses dois vetores, aqui vai ter 3 mais 2t, a primeira coordenada, a segunda é 1 mais 3t, e a terceira é menos 4 menos t, não é? O t deve ser tal que torne essa soma igual a 1. O mesmo t deve patrocinar essa soma igual a menos 2. E o mesmo t deve fornecer, nessa soma daqui algébrica, o menos 3. Não é? E menos 4 igual a... Não, isso? Aqui é menos 1. Tem alguma coisa errada aí? Não. Ah, sim, você está dando já a resposta, né? Eu pensei que estava escrito aqui alguma coisa errada aqui. Então daqui você tira, é mais fácil aqui, né? Ó, tanto faz ali. Você tem t igual a quê? A menos 1. Veja que para t igual a menos 1, aqui dá quanto? Dá 1 menos 3, que é menos 2. T igual a menos 1, aqui dá 3 menos 2, que é 1. De modo, aqui está a resposta. Então, enquanto na primeira equação vetorial da reta, se eu tomar t igual a zero e eu obtenho esse ponto dela, se eu usar essa equação para representar a mesma reta, não é t igual a zero que vai fornecer esse ponto, e sim t igual a menos 1. Então, são equações diferentes, mas os pontos que eu obtenho da reta ao utilizar essa equação, para um certo t, eu vou ter que usar outros t's para obter o mesmo ponto se eu usar outra equação. Sim? Mas as duas equações, ou a quantidade que você quiser de equações, só mudar o ponto, você pode fabricar aí uma infinidade de equações para a mesma reta. Estão me entendendo? Bom, então essas são as equações
A equação vetorial da reta, né? E a equação paramétrica, se eu usar a primeira, qual seria? É só pegar isso daqui, né? Pega x. Vou pegar esse comecinho dali, tá? Continuando aqui com o problema, as equações paramétricas da reta R, a partir disso daqui, né? Escreva em função das coordenadas x, y, z, que é o vetor x, igual a que é quem? A, t, 1 menos 2 menos 3, 1 menos 2 menos 3, mais t vezes o vetor v, que é o 2, 3 menos 1, 2, 3 menos 1. E aqui você tem x igual a 1 mais 2t, y igual a menos 2 mais 3t, e z igual a menos 3 menos t, as equações paramétricas. E como é que eu obtenho usando elas? Obtenho um ponto da reta, então t igual a 0, em todas elas você vai obter x igual a 1, né? T igual a 0, y igual a menos 2 e z igual a menos 3, outro ponto da reta. Se eu tomar x igual a, t igual a 1, aqui dá 3, aqui vai ser igual a 1, e aqui vai ficar menos 4, outro ponto da reta. E assim você pode obter qualquer ponto secreto da reta, só atribuir a t um valor qualquer. T é um real qualquer. Positivo, negativo, racional, irracional, valor, ok? Agora, vamos para outra coisa, equação do plano. Sim, no texto aí tem mais dois exercícios, exercício 2, exercício 3. Coloquei a resposta, coloquei não. No 2 é dado 3 pontos para você verificar se esses pontos estão alinhados. No exemplo 2, são dados 3 pontos. Ponto A, um ponto B, um ponto C, para você verificar, provar, verifique que esses pontos estão colineares, eles estão alinhados. Verificar que esses pontos estão alinhados. Qual é a ideia? Verificar, usando esse conhecimento, verificar que são dados os 3 pontos, A, B e C são dados. Como é que eu vou descobrir se eles estão ou não estão alinhados? Pego uma reta de 2 pontos quaisquer que passe, digamos, pelo ponto A e pelo ponto B, ou então uma reta que passe pelo B e pelo C, ou então uma que passe pelo A e pelo C. Escolho dos 3, escolho 2. Se eu escolher o A e o B, eu vou escrever a equação de uma reta que passe pelo ponto A e pelo ponto B. E depois, digamos, posso escrever isso daqui, a equação paramétrica dela. Depois eu vou ver se existe algum valor para t nas equações que eu encontrar que forneçam o valor de C. O mesmo t aqui, aqui e aqui. Se tal valor de t existe, né, que patrocine a obtenção de C, então esse ponto está sobre a reta. Legal? Se não existiu tal ponto C, eles não são colineares. Essa é a ideia para resolver essa outra questão. Legal? A outra equação aqui é determinar a equação da reta que passa por um ponto dado. É dado um ponto e queremos que, dado, digamos, um ponto aqui, um ponto A, isso aqui é dado, e que seja paralela ao eixo do X. Uma reta assim, ó, que passe por esse ponto e seja paralela ao eixo do X. Qual é a ideia? Eu preciso, para escrever a equação dela, já tem um ponto dela. Preciso de um vetor paralelo a ela. Qual é o vetor que eu vou escolher? Um vetor paralelo ao eixo do X. O mais simples dele é quem? 1, 0, 0. Não, tá aí o vetor diretor. Depois ele quer a equação da reta que passa por esse ponto
Item B, isso é paralela ao eixo dos y. Preciso de um vetor paralelo a essa reta, né? É só pegar esse vetorzinho daqui, é o vetor 0, 1, 0, para ser o vetor diretor da segunda reta. Depois ela quer a questão quer uma reta que passe por esse ponto e seja paralela ao eixo dos eixos. É só tomar o vetor diretor como sendo o vetor K, o 001, e assim você vai escrever as equações das três retas. Dá para me entender? Ótimo. Agora vamos dar para plano. Equação cartesiana. Onde eu botei o apagador? Botei aqui, foi. Equação cartesiana do plano ou equação geral do plano. Porque daqui a pouco vamos precisar, por exemplo, para que eu queria conhecer a equação de plano nesse nosso estudo? Você vai ter, digamos, isso daqui, supõe que fosse o gráfico de uma função de R2 em R, né? Uma superfície. Tá? Ali o eixo do X, eixo dos Y, eixo dos Z, e aqui fosse o gráfico da nossa função de R2 em R, não? E aqui está a superfície. E eu quero a equação de um plano tangente. Lá no cálculo 1, os gráficos são curvas, né? Em geral são curvas. Pode ser reta, pode ser um ponto, né? Mas de modo geral, tem interesse quando você tem como gráficos curvas. E você lá, uma das questões logo no começo da derivada é obter a equação de uma reta que passa por esse ponto, né, e é tangente à curva. Aqui, os gráficos não são curvas, os gráficos de interesse são superfícies. Então, ao invés de pedir uma reta, eu quero a equação de um plano que tangencia a superfície. Tá? Então, qual é a equação desse plano? Como é que eu obtenho esse tal plano? Para isso, precisamos conhecer equação de plano. Isso faz parte do curso de Geometria Analítica aqui na universidade. Então, equação cartesiana ou equação geral de um plano. Então, estamos diante do seguinte problema. O que é que eu preciso para escrever a equação de um plano? Tem aqui um plano, pedaço dele, plano alfa. Eu vou precisar de um vetor normal ao plano, vetor perpendicular ao plano. Isso é dado, um vetor conhecido, ABC, perpendicular ao plano. E vou precisar de um ponto do plano apenas, só esses dois elementos. Ponto particular, digamos, x0, y0 e z0. Tá? Digamos que eu tenho isso daqui, ó. O plano. Eita, rapaz, mexi aqui, ó. Tem alguma coisa ali? Você ainda da minha ignorância, falta de conhecimento. Não, não. Aí eu tenho isso aqui, um plano que contém a superfície dessa mesa. E eu quero a equação desse plano. Então eu preciso de um vetor normal ao plano, um vetor perpendicular, que pode apontar para lá, pode apontar para cá, tanto faz. Vetor normal ao plano. E de um ponto do plano, ponto ali. Com esses dois ingredientes, eu posso escrever a equação do plano. O que é a equação do plano? É uma equação algébrica, né? É uma igualdade, onde ela é satisfeita unicamente pelos pontos que estão em cima do plano. Né? Como essa equação daqui, por exemplo, ela é satisfeita apenas para os pontos que estão em cima da reta. Né? Nenhum ponto, não há nenhum valor de t que promova um ponto fora dessa reta. Tá? Então eu preciso somente desses dois dados. Então são dados, um vetor normal, um vetor n de coordenadas ABC perpendicular
perpendicular ao plano, de plano alfa, e que mais? E de um ponto A de coordenadas x0, y0, z0 pertencente ao plano. Com esses dados aí, a gente conhecer isso, é possível obter a equação cartesiana do plano alfa. Isso é uma igualdade algébrica que é satisfeita, que é atendida unicamente pelos pontos de alfa, do plano alfa, tá? Como é que eu vou escrever, eu vou obter essa tal equação? Para fazer isso, vamos escolher um ponto arbitrário do plano alfa. Então, vou pegar aqui um pontozinho x, então a solução do problema. Seja x, estamos no R3, seja x, y, z, um ponto qualquer de alfa, tá? Então o ponto A está em cima de alfa, o ponto X está em cima de alfa, aqui, não é? Tá aqui o branco aqui, aí. Opa. R3. Né? Mas eu posso. Aí temos hiperplano, né? Tá. Como o nosso estudo se resume às funções de R e NR, em especial para você ter gráficos, então, o objetivo aqui é você obter planos tangentes. Planos tangentes tem que ter uma superfície para trabalhar com funções de R2 em R para obter a equação do plano, né? Situações mais genéricas não vai precisar disso nesse contexto nosso. Então, você tem aqui um ponto A particular desse plano, e tem aqui um ponto X arbitrário, e tem aqui o vetor N perpendicular ao plano. Veja que, se eu considerar um vetor AX, começando em A e terminando em X, X é um ponto qualquer. O vetor AX é variável, né? Que X é um ponto qualquer do plano. Posso ter, se o X for esse, tem esse vetor. Se o X for esse ponto, tem outro vetor. Vocês conseguem ver alguma ligação entre esse vetor AX, não importa onde o X esteja nesse plano, e esse vetor daqui? Não, qual a ligação que há entre os dois vetores? Entre esse e esse, né? Eles são vetores ortogonais, né? Se eu trouxer esse vetor daqui, de modo que eu vou trazer a sua origem para cá, aí eles ficam vetores perpendiculares. Se esse cara tivesse inclinado, isso não aconteceria, né? Esse ângulo aqui não é um ângulo reto. Mas como esse vetor é perpendicular a esse plano, esses vetores AX serão sempre ortogonais a esse cara daqui. Se o X está aqui, esse vetor AX, ó, vai ser perpendicular. Tá legal? Então, por conta disso, né, esse vetor AX, não importa onde esteja o X, será um vetor perpendicular ao vetor N. Note que, vou escrever o que falamos agora, note que o vetor AX é ortogonal, ou perpendicular, como chamar ortogonal, ao vetor N. Ok? Continuando, daí, se eles são perpendiculares, quando você fizer o produto interno desse vetor com esse, vai obter zero, né? Vocês já viram isso, essas coisinhas aí, né? Daí, o vetor AX interno com o vetor N, isso
isso dá zero. Esse ponto daqui significa produto escalar ou produto interno, como queiram chamar. Produto interno. Tá? Pronto. Então, quem é esse vetor AX? Escrevendo em termos de coordenadas. Isso é a mesma coisa que escrever assim. X menos A interno com N dá igual a zero. Ou seja, escrevendo ainda em termos de coordenadas, x é o vetor xyz, menos A é o vetor x0, y0z0, interno N, que é A, B, C, isso dá zero. Veja que se esse ponto x não estiver fora do plano, tá? Se eu pegar aqui o A e o x aqui, esse vetor x fora do plano não vai ser ortogonal, forma um ângulo agudo entre esse camarada e o vetor n. Então vai formar um ângulo reto se o ponto x estiver em cima desse plano. Tá legal? Se estiver fora, não vai ter mais ângulo reto, não vai dar zero aquele ponto interno dali. Bem? Multiplica isso daqui, né? Isso vai ficar x menos x0, esse por esse, né? Vezes A mais y menos y0 vezes B mais z menos z0 vezes c igual a zero, ok? Ponto interno desses dois vetores, tá? Ou podemos escrever isso assim: A vezes x, aqui temos B vezes y, aqui nós temos c vezes z, e aqui menos AX0 menos BY0 menos CZ0 igual a zero. Ou então, AX mais BY mais CZ igual a essa constante AX0 mais BY0 mais CZ0. Pronto. Isso daqui, isso aqui é uma constante, né? A é dado, ABC é dado, é o vetor normal ao plano. O ponto A também é dado, um ponto do plano, de modo que isso aqui é uma constante. Okay? Então você tem aqui o que se chama de equação cartesiana do plano. E veja que somente os pontos do plano é que vão atender a essa igualdade, porque você vai ter zero quando o x for um ponto do plano, para poder o vetor AX ser ortogonal ao vetor n. Então, temos aí uma equação do plano, chamada equação geral, equação cartesiana, que é uma igualdade algébrica satisfeita exclusivamente pelos pontos do plano. Legal? Uma pergunta? Certo? Vamos para frente. Aí nós temos aqui um exercício sobre isso. Eu vou fazer um exercício para não perder muito tempo, mas tem mais 3 exercícios aqui. Diga. R3. XY. O Z está a depender. Você quer obter um ponto do plano. Aí você atribui a X um valor, que você bem entenda, Y um valor qualquer que você bem entenda, e acha o valor correspondente de Z. Ou ao contrário, você atribui a Y e a Z valores particulares e acha o X. Quer dizer, uma das 3 incógnitas, uma das 3 variáveis, depende das outras duas. Você obtém pontos do plano fazendo isso. Atribui, digamos, a X e a Z valores quaisquer e acha o valor de Y correspondente. Ou atribui a X e a Y valores quaisquer e acha o Z correspondente. Elas estão interligadas, né, por essa igualdade. Como o quadro não permite escrever mais, vou ter que apagar esse enunciado e colocar o nosso exemplo. Seria o exemplo 4, porque os outros estão lá na reta. Determinar a equação
a equação do plano que passa pelo ponto A, 1, menos 3 e 4, eu não vou fornecer o vetor N assim, porque senão fica muito de graça, né, o exercício. É só fazer isso daqui. Eu vou dar condições extras que lhe permitam calcular o tal do vetor N. Você precisa desse ponto particular e de um vetor N perpendicular ao plano para poder escrever a equação dele. Então, ao invés de dar diretamente o vetor N, eu vou fornecer condições que lhe habilitem a obter esse vetor N. Esse vetor N. Que passa pelo ponto A e é paralelo, esse plano é paralelo aos vetores V1 de coordenadas 3, 1, menos 2 e um vetor V2 de coordenadas 1, menos 1 e 1. Tá? Eu tenho aqui, deixa eu fazer aqui uma caricatura desses vetores. Tem aqui um vetor V1, vetor V2, e tem aqui um plano alfa, que é paralelo a esses camaradas. Para escrever a equação do plano, eu preciso achar esse vetor N. Então, já tem um ponto do plano, foi dado, já tem esse ponto. Como é que a partir desses dois vetores eu posso obter o tal vetor N? Sem ele, a gente não consegue a equação do plano. Tem alguma ideia, vocês? Já concordam com eles? Já tem aqui um que concorda com vocês. Você tem aqui, digamos, dois vetores. Você pode trazer os vetores que têm a mesma origem 0, 0, 0, né? E extremidade aqui, origem 0, 0. Então você tem aqui dois vetores quaisquer, né? E tem um plano aqui, ó, paralelo a esses vetores. Tá? O plano está aqui, paralelo a ele. Então, na hora que eu conseguir um vetor perpendicular a esses dois, aí esse tal vetor será perpendicular ao nosso plano alfa. Está claro isso? Tá? Bom, então, como é que eu obtenho, dados os dois vetores, como é que eu obtenho um vetor simultaneamente perpendicular a cada um deles? É o que vocês falaram agora. O produto vetorial é uma operação entre dois vetores, onde uma das propriedades desse novo vetor é que ele é ortogonal tanto a um como a outro. Tá? Então, basta definir o vetor N, basta considerar o vetor N dessa forma. Então, o vetor N desse exercício é exatamente V1 vetorial V2. Então, vamos a ele. Veja que qualquer vetor múltiplo desse interessa o problema. É um vetor qualquer perpendicular a alfa. Pode ser esse, pode ser qualquer múltiplo dele. De tal modo que se você, digamos que você encontrasse em algum momento um vetor N assim, meio, 3 meios e 5 meios. Por que trabalhar com esse vetor aqui? Essas frações vai só atrasar o andamento das coisas. Né? Pega o múltiplo dele, multiplica ele por quanto? Por 2, né? Aí o vetor 2n ou menos 2n, tanto faz. Ou 10n ou 500n, de modo que venha a destruir essas frações. Esse vetor 1, 3, 5 é um vetor paralelo a esse. Esse é perpendicular ao plano, qualquer outro vetor que é paralelo também é perpendicular ao plano. Você vai trabalhar com esse, que é muito mais cômodo. Né? Bom, então vamos ver quem é esse vetor N. Então, primeira operação é achar esse vetor N, que é V1 vetorial V2, e um dos caminhos para obter isso, né? Use um determinante, pega aqui a base canônica do R3, V1, 3
menos 2, 1 menos 1. Determinante é um assunto lá do segundo ano do ensino médio, né? Vocês já estudaram por aqui essas coisinhas, né? Bom, então isso é igual, usa a regra de Sarri, ou então faz aqui rapidamente, né? Pega a diagonal principal, I vezes 1 dá I e as suas paralelas. Passa aqui uma paralela e pega esse sujeito aqui, dá menos 2J. A outra paralela, pega o vetor K e esses dois camaradinhas daqui, dá menos 3K. Ou então você pega essas duas colunas, desloca para a direita e usa a regra de Sarri, né? O que mais? Agora pega a diagonal secundária, multiplica esses objetos e toma o simétrico deles. Mais K, então vai ficar menos K e as suas paralelas. Uma paralela junto com esse sujeito dá 3J, então menos 3J. Outra paralela com esses dois daqui dá mais 2i, troca o sinal menos 2i, e está pronto o determinante, né? Isso vai ser igual a quem? A menos i, esse com esse, menos 5j, e esse daqui, menos 4k, ou você pode também escrever assim, isso é o vetor menos 1, menos 5, menos 4. Esse é o vetor que é perpendicular simultaneamente a esse vetor e a esse outro. Se você fizer aquele vetor interno com isso, tem que dar zero. Se não der zero, porque erramos em alguma conta por aí. Pega aquele vetor interno com isso, tem que dar zero. Se não der, está errado as continhas ali em algum lugar. Ok? Bom, então tendo o vetor n e tendo um ponto, acabou esse tempo ruim, né? Então, você pega a segunda parte agora, já é para a equação do plano, considera x um ponto qualquer, x, y, z, pertencente ao plano que estamos procurando, e xa interno n, então a x que é melhor assim, tanto faz, podia pegar o xa interno n, isso é zero, x menos a, você obter as componentes desse interno com n, precisa decorar aquela equação que eu escrevi aqui, né? Eu esqueci de chamar a atenção, a equação deu uma coisa assim, ax mais by mais cz igual a uma constante aqui, e veja que nos dados do problema, que já apaguei, o vetor normal plano tinha A, B e C como coordenadas. Então, quando você conhecia a equação do plano, o vetor formado pelos coeficientes de x, y, z, já fornece um vetor perpendicular ao plano alfa, né? Bom, então x menos a, x menos a é 1, y menos, então fica y mais 3, z menos 4, z menos 4, interno com n, menos 1, menos 5, menos 4, igual a 0, né? Sem precisar decorar essa equação. Pode. Ou então que dá multiplicando isso por isso, dá menos x mais 1, esse por esse, menos 5y, menos 5y, menos 15, menos 4z mais 16 igual a 0, ou seja, menos x, menos 5y, menos 4z, aqui dá 0, né? Igual a 0, ou seja, isso vezes menos 1, se quiser, você pode deixar assim, que faz. X mais 5y mais 4z igual a 0. Hã? Legal? Essa seria a resposta, né? Menos 2. Ah, sim, 17, né? Menos 15, tem razão. 17 menos 15 dá 2, dá menos 2 igual a menos 2, então mais 2 igual a 0, né? Mais 2. Ok? Pronto.
Veja, ó. 1, 5 e 4, ó. É um múltiplo desse. É só multiplicar para menos um, você tem um múltiplo. Oi? Aonde? Aqui? Não, se eu passar para cá, não? 16 mais um, 17. Tira o 15 dá 2. Se eu passar para cá, fica menos 2, né? Menos, menos 4z. E aqui não dá mais 16, esse por esse. Menos x, menos 5y, menos 4z. E mais 2. 16 mais um, 17. Tira o 15, fica com 2. Ah, aqui, né? Ah, sim. Olha, tá, entendi agora. Obrigado. Menos 2. Ok. Pronto. É, como é que eu deveria fazer? Aqui está a equação do plano, onde só os pontos desse plano é que irão atender a essa igualdade. Como é que eu vou obter esse ponto daqui? É só atribuir, digamos, x igual quem? X igual a 1, deve dar, quando eu coloco na equação do plano essas coordenadas, x igual a 1, y igual a menos 3 e z igual a 4, deve encontrar ali uma identidade, deve dar igual a zero, né? Se o x for igual a 1, x igual a 1, aqui vai dar 1, mais 5 vezes y, que é menos 3, mais 4 vezes z, que é 4, menos 2, isso deve dar zero. 1 mais 15 mais 16 menos 2, não dá zero não. Hã? Aí, 1, 5, aqui é 5, né? Ok, então aqui está menos 15 e agora 17 dá 2, menos 2 dá zero. Pronto, ó, deu uma identidade, isso quer dizer que esse ponto daqui, de fato, é um ponto do plano. Se nós pegássemos o ponto B de coordenadas 1, menos 3 e 2, por exemplo, esse ponto não deve pertencer ao plano, porque ele não vai satisfazer a esta identidade. Se o x for igual a 1, mais 5 vezes y, que é menos 3, mais 4 vezes o z, o que é 2, menos 2, isso dá quanto? Menos 15, menos 2, menos 17, 17 mais 9 dá menos 8, é? Então dá igual a menos 8 isso aqui, né? Tá certo isso? Menos 15, menos 2, menos 17. E aqui, 8 mais 1, 9. Então dá menos 8, né? Isso aqui dá menos 8. Tá? Não deu zero. Então esse ponto realmente não satisfaz a equação do plano, portanto não pertence ao plano. Beleza? Bom, aí tem mais outros exercícios, deixar para vocês pensarem. Eu coloquei a resposta aí no texto. Então agora é hora de voltar ao cálculo 3, falando sobre as equações, ou que equações? Sobre as derivadas parciais. Tá? Nós falamos. Problema aí? Parou aí, eu paro também de falar, né?
vamos lá. Isso que já falei na aula para a reta equação do plano. Lá no cálculo 1, a gente aprende isso, né? Se x é um ponto do domínio da função, define a derivada da função desse ponto se esse limite daqui existir. Né? Essa definição pode ser usada para as funções que estamos estudando, funções de Rn e R. Né? Agora, isso aqui seriam vetores, né? Isso aqui é um ponto do domínio, o domínio é um ponto do R2, do R3 ou do Rn, né? x0 mais h é um vetor, 0 também é um vetor, isso aqui vai ser um vetor, e h é um vetor. Estaríamos a dividir o número por um vetor. E isso não é, essa definição não é definida para vetores. De modo que isso que está aqui não tem sentido para as funções. Tende para zero h. Então, como aqui tem uma divisão por zero, ó, ou divisão por vetor, né? Então, por vetor. Essa operação não é definida entre vetores. Você pode somar vetores, subtrair vetores, multiplicar por escalares, fazer produto interno, produto vetorial, produto misto, mas dividir por vetores, essa operação não é definida. De modo que o conceito de derivada para as funções que estamos estudando não pode ser usada como fizemos no cálculo 1. Nós vamos ter que arranjar uma outra definição para derivada de uma função de Rn e R. Enquanto não chegarmos lá, vamos nos contentar com esse tipo de derivada, uma das derivadas parciais. Né? Existe. Vamos começar para a gente entender melhor esse material. Vamos começar com funções de R2 em R. Depois a gente amplia isso para a ideia para outras funções. Então, seja F, então, digamos, de R2, R, né? Considerar D um conjunto aberto. Aí você vai pegar um vetorzinho aqui de D e associar D, que é o valor de F. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos, por exemplo, F de XY, F de X igual a X2Y3. Vamos começar fixando uma das variáveis, ou X ou Y. Então, inicialmente, fixemos uma das variáveis. Digamos, na variável y, fazer y igual a y0. E num exemplo como esse, eu fixo a variável y, digamos, y igual a 4. Eu vou ter f de x4 igual a x2 vezes 4 ao cubo. Então, isso permite transformar a função que dependia de duas variáveis, agora passa a depender só de uma variável do x. Não? No geral, se você faz y igual a y0 qualquer, aí você tem f de xy0 igual a x2 y0 ao cubo. E essa ideia de fixar a variável y transforma a função original, que depende de duas variáveis, ela passa a depender de uma só variável. Não é? Então, nós temos então o seguinte, temos a função, vou chamar de φ, que passa a depender apenas de x, que é o valor de f no ponto x0. A função φ, eu estou falando aqui, nesse caso particular, essa daqui, que está fixado y0.
não vai variar y0. Você fixou, a função original se transforma brutalmente, né? Passa a depender só de uma variável. A derivada dessa função, um certo ponto particular do seu domínio, né? Filhinha de x0, como estamos agora no cálculo 1, né? A função que só depende de uma variável, né? Aí eu posso usar isso daqui agora. Vai ser como? Vai ser o limite de f de φ de x0 mais h menos φ de x0 sobre h. Isso depende de uma variável. Então, x0 tem que ser o número, h tem que ser o número, x0 mais h, o h deve ser de tal tamanho que o x0 mais h faça parte do domínio da função φ, não é? Tudo bem até aí? E h indo para zero. Ou seja, agora eu vou escrever esse numerador em função da função f, em termos da função f. Isso vai ser igual ao limite quando h tende a zero. Se a função φ é essa, se colocar no lugar do x, x0 mais h, vai aparecer o que aqui? F de x0 mais h, não é isso? Menos, quem é f de x0? Onde tem x, eu ponho x0 menos f de x0 y0 sobre h. Hã? Isso. X0 mais h, y0, né? Onde tem x, estou colocando o x0 mais h. Aqui e aqui. Menos, e φ de x0, onde tem x, põe o x0, menos f de x0, y0 sobre h. Agora eu não tenho mais um vetor, né? Porque está fixado o x0. Isso aqui é o número, 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 número. Né? Se esse limite existe, ele recebe aquele nome, chamado de derivada parcial da função f no ponto x0, y0. Não parece uma ideia assim muito sem graça, né? Eu estou com uma função de duas variáveis. Aí fixo uma variável, o que eu tinha antes eu já não tenho mais. Parece uma coisa sem graça, sem nenhuma vantagem disso, né? Sem nenhum alcance. É como se nascesse e morresse aqui. Mas vocês irão ver que daqui até o fim do curso, esse conceito vai aparecer em todas as aulas. Tão importante ele é. Então, algo que parece uma coisa muito boba, sem graça nenhuma, mas vai ter uma repercussão imensa. Só ter paciência que as coisas vão acontecer. Tá? Se esse limite existe, ele é denominado a derivada parcial de f do ponto x0, x0, y0. Qual seria? Há várias notações para você representar esse limite. Então, o filhinha de x0, quando você passa a usar a função f, a simbologia não vai ser mais como uma linhazinha, né? Esse apóstrofo foi o que a gente usa para funções de uma só variável. Então aqui você vai usar essa simbologia, essa letra grega, um delta, esse delta ou df, delta f, a variável foi a derivada em relação a x. df dx no ponto x0, que é isso daqui, com uma notação. Ou então você pode escrever assim, f índice x, vai da mesma linha, um pouco abaixo, né? No ponto x0. Ou pode usar essa simbologia, a derivada da função f em relação à primeira variável, f índice 1 de x0, derivada de f em relação à primeira variável. Ou pode usar essa outra,
a derivada em relação a x da função f em x0, ou pode, há vários símbolos para isso daí, não é? Só tem mais uma, tenha calma, só tem mais uma, ou a derivada em relação à primeira coordenada da função f em x0. Você vai encontrar isso na literatura, vários símbolos para representar esse limite e que tenha aquele nome. Oi? Tá demais, né? Então você vai encontrar, quando você encontrar um livro, que bexiga é isso, que diabo é aquilo, né? Para você, quando encontrar um texto, uns usa uma, outro usa a outra. Bom, exemplo. A cadeira não queria pagar nada, mas você pode pagar aquele comecinho dali, né? Ou então aqui. Então, para esse exemplo, coloquei aqui. Então, a derivada parcial de f em relação a x num ponto x0, x0, y0 vai ser quem? É a derivada da função f, é filhinha de x0. Não é isso? E quem é filhinha de x0? Aqui está constante, 2x 0 ao cubo. Como é em x0, vai ficar 2 vezes x0 vezes y0 ao cubo. Beleza? Então, aí as regras, como você está fixando uma variável, está transformando a função original em uma que só depende de uma variável, então você está se transformando de malicuia lá para o cálculo 1. Então, as regras de derivação para aquelas funções, você usa aqui tranquilamente. Tá? Tudo bem? Do mesmo modo, você poderia fixar a variável x, fazer x igual a x0. Você teria uma outra função, cuja derivada tem outro nome, derivada parcial de f no ponto x0, e a simbologia seria outra. Mas antes de fazer isso, fixando a outra variável, vamos fazer aqui, responder duas perguntas. Então, pergunta 1. Qual é o efeito do domínio de f, o domínio de f, ao fazermos y igual a y0? Estamos em R2 por enquanto, né? Estamos em R2. Então você tem aqui, digamos, em R2, o domínio D, um aberto, digamos, alguma coisa assim, não é? D, um subconjunto do R2. Aí você fixou a variável, ele não vai mudar a variável y. Então, todos os pontos de D devem ter y0 como segunda coordenada. Não vai mudar y0. Isso vai resultar o quê? Isso vai transformar esse domínio, essa região, em um segmento de reta, né? Você faz isso daqui, ó. Isso, né? Todos os pontos desse segmento de reta AB, contido no domínio, todos eles têm, digamos, XY0. Muda só o X, né? X1Y0, X2Y0, X3Y0. Né? Então, qual é o efeito no domínio da função quando você fixa a variável y0? O domínio, que era inicialmente uma região do plano, se transforma numa reta, num segmento de reta horizontal, quer dizer, paralelo ao eixo do x e contido em D. Então, essa seria a resposta, né? O domínio de f, ele se reduz a um segmento de reta, no caso, o segmento AB, contido em D, contido em D e paralelo
ao eixo do x. É esse o efeito, né? Isso aqui murcha e dá origem a esse segmento de reta que passa a ser o domínio da função φ. Né? O φ, a função φ tem como domínio esse pedacinho aqui do eixo do x, esse segmentozinho aqui aberto, né? Ok? Tudo bem? Segunda pergunta. Qual é o efeito disso no gráfico da função f? Pergunta 2. Termina 4 horas, né? Então, né? Faltam 15, né? Ah, sim. Então, pergunta 2. Pergunta 2. Qual o efeito no gráfico de f ao fazermos y igual a y0? Bom, vamos considerar que o gráfico seja uma superfície em R3, a função de R2 em R. Digamos que você tenha como que isso aqui fosse o gráfico de F, essa superfície, tá? Gráfico de F. Quando você projetar, você tem o domínio aqui no R2, né? Então você tem isso daqui, projeta isso aqui, projetou aqui, digamos que isso aqui seja a projeção dessa aqui, tem aqui essa projeção dessa curva, tem essa uma caricatura aqui só para ilustrar a projeção disso em R2, né? Isso aqui seria o domínio da função, né? Essa região daqui. Quando você fixa y igual a y0, você tem aqui, ó, y, daqui o y não vai variar. Então, você não vai ter o gráfico daquela função φ, só depende de uma variável, ter isso daqui, porque a função φ só quem varia é o x. Então, considere um plano perpendicular ao eixo dos y, então paralelo ao eixo dos z, né? Essa aqui é uma paralela. Considerar esse plano daqui. Então, plano vertical, todos os pontos dele, quando você projetar, você vai ter as projeções em cima dessa reta. E todos os pontos dele tem y0 na segunda coordenada. Isso daqui, digamos que vá lá para cima, e você tem aqui, ó, você tem essa curva. Hein? Cortou ali o plano, você tem aqui esse plano aqui, ó. Esse plano vertical, todos os pontos desse plano que você projetar, cai aqui, tem y0, na segunda coordenada. Então, todos os pontos dessa curva, como ela está em cima desse plano, né? Em cima desse plano, a projeção cai aqui. Então, todos os pontos dela são da forma, o x é variável, se eu pegar aqui, ó, eu vou ter o x, esse daqui. Se eu pegar esse ponto, o x vai ser outro, mas o y0 é o mesmo. Então, esses pontos dessa curva tem x na primeira coordenada, tem y0 na segunda coordenada, tudo bem? E quem é a terceira coordenada? Como aqui é um ponto do gráfico da função, a terceira coordenada é o valor de f nessa dupla daqui, não é? É o valor de f no ponto x, y0. Veja que isso aqui só depende do x. X aqui, vou chamar isso aqui de uma curva alfa. Então, o efeito no gráfico de f, quando você faz isso, torna constante o y,
transformar o gráfico, que era uma superfície, nessa curva daqui, ó. Então você tem essa curva que é justamente a interseção do gráfico de f, essa superfície, com o plano vertical, é um plano paralelo, perpendicular ao eixo dos y, perpendicular ao plano x ou y, paralelo ao eixo dos z, não tem várias implicações isso daí, não? Então a resposta é essa para essa pergunta 2. O gráfico de f, a resposta o gráfico de f é reduzido, reduzir o domínio de f, é transformado, né? É reduzido a uma curva alfa de x igual a x, y0, f de x, y0, contida do gráfico de f, que é uma superfície, do gráfico de f, a qual, curva essa, a qual corresponde à interseção de quem? Do gráfico de f, que é uma superfície, do gráfico de f, com quem? Com o plano de equação, com o plano y igual a y0, né? A equação desse plano daqui, vertical, é y igual a y0, porque todo ponto dele varia a primeira coordenada, varia a terceira, mas a segunda é sempre y0, e a equação dele é y igual a y0. Então esse é o efeito, primeiro o efeito do domínio da função f, que é reduzir o domínio de f, a região do plano, a um segmento de reta paralelo ao eixo do x. O efeito disso no gráfico é transformar a superfície numa curva em cima dela, né? Que é justamente a interseção do plano vertical, y igual a y0, com o gráfico. Entenderam o que eu falei? Bom. O que tem mais aqui na sequência? Aqui entra a tal da equação da reta, que eu parei esse assunto para falar sobre a equação vetorial de uma reta. Onde é que vai entrar a reta nessa definição que aí está? Precisa apagar isso aqui. Vou colocar isso como uma observação. Filinha de x0, é o limite quando h tende para 0 de φ de x0 mais h menos φ. Estou repetindo aquilo que eu falei há pouco, né, sobre h. A φ de x é a função obtida quando a gente restringe, quando a gente fixa a variável y, faz ela constante, y igual a y0. Isso daqui é o limite quando h tende a 0, escrevendo em função da f, você tem aqui, faz o x igual a x0, você tem f de x0 mais h y0 menos f de x0 y0, né? A derivada da função fica num ponto particular x0, beleza? Bom, eu vou destacar esse vetorzinho daqui, ó. Note que x0 mais h, y0, esse vetorzinho daqui, a gente pode reescrever isso assim, ó.
a gente pode escrever como sendo x0, y0 mais h0. Tá legal isso? Esse vetor daqui, tá certo isso? E também podemos escrever isso assim. Isso é x0, y0 mais h vezes 1, 0. Tá? Isso daqui tem tudo a ver com o que nós falamos no começo da aula. Isso é exatamente a equação vetorial de uma reta que passa pelo ponto. Isso, e tem a direção do vetor 1, 0. Muito bem. Então, eu tenho isso daqui, não é? Você tem um ponto aqui, x0, y0, no domínio da função, não é? Que é um parte R2, x0, y0, que está um ponto A, de coordenadas x0, y0, e esse vetor aqui é um vetor da base canônica, né? Então, isso daqui é eu vou escrever isso aqui. Isso aqui é a equação vetorial da reta que passa pelo ponto x0 igual a x0, y0, que é paralela ao vetor E1 igual a 1, 0. Porque a função φ, ela está restrita a esse segmento de reta. Eu posso aplicar a função φ aos pontos que estão aqui em cima. Então eu vou ter assim, podemos escrever sim, com essa nova notação, podemos escrever o seguinte, ó, que filinha de x0, que é isso aqui, não é? Faltou um hzinho aqui, não é? Que é a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, não é? Isso vai ser igual, podemos reescrever isso assim, como o limite quando h tende a 0 de quem? De f, esse vetor que está aqui, é esse cara daqui, ó, é x0 mais h vezes E1 menos f de x0, sobre h, onde x0 é esse vetor do domínio da função, 0 é esse camaradinha, e o E1 que ali aparece é o vetor da base canônica do R2. Então, essa definição que aqui está, eu posso escrever aqui, ó, dessa forma, como destacando a equação de uma reta, tem uma derivada, digamos que aqui seja o x0, esse ponto aqui seja o x0, e aqui está o x0. Então, filinha de x, a função φ, ou a derivada parcial da f em relação a x, eu estou calculando, quer dizer, o h não pode ser de qualquer tamanho, o h deve ser suficientemente pequeno, de modo que essa reta fique dentro do domínio da função f, dentro daquela região D ali, né? É contido aqui nesse segmento de reta. Então, eu estou com uma reta que passa por x0 e tem a direção desse vetor E1. Então, estamos deixando essa região todinha do domínio da função f e analisando a taxa de variação, outro termo usado para a derivada, né, da função f ao longo dessa reta que passa por x0 e tem a direção do vetor E1. Passa por x0 e tem a direção do vetor E1. Ou seja, uma reta paralela ao eixo do x. É uma restrição, né, violenta, né? Tudo bem? Então, a derivada parcial em relação a x é isso. Você analisa como é que a função se comporta ao longo de uma reta que passa por x0 de coordenadas
x0 pequeno, y0, e é paralela ao eixo do x. E contida nessa região D. Tá? Bom, podemos parar ou vai até 4,5, até na 4,5, né? Fica no mesmo, né? Volta quanto? Volta 10, e 10, 20, 10, 30, é meia hora ou 20 minutos? 25, é? 20, então 10, então a gente termina 20 para as 5, a gente volta, 20 para as 5, e pelo meu relógio são 4:20. 10 com 10, 20, dá 40 minutos, então 20 para as 5 a gente volta. Falando agora na outra possibilidade, fixando a variável x igual a x0. Isso vai dar origem a outra derivada parcial em relação a y agora. Isso, perfeito, né? 20 para 5, tá?